Caros estudantes, boa tarde. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, e estou aqui no nosso canal Conversando sobre História para falar hoje de um tema muito importante. É um tema importante para a gente compreender a história da humanidade, é um tema importante para aqueles alunos que vão fazer vão participar de processo seletivo para entrar no ensino superior, né, Enem, vestibular, porque é um tema que é muito cobrado nesses processos. Obviamente que nós não esgotaremos o assunto, mas faremos o encaminhamento de várias questões para facilitar o nosso entendimento acerca desse assunto, a Alta Idade Média. A Alta Idade Média, né, é o período que inicia lá com a queda do Império Romano e vai até a tomada da Inglaterra ali, da Grã-Bretanha pelos normandos, quando o rei, o duque normando, lá o Guilherme, ele conquista a Inglaterra. Tá? Mas nós vamos falar com calma sobre isso. Então, aqui algumas referências que nós utilizamos para esse estudo. História medieval ali, do Marcelo Cândido da Silva, os livros do Jacques Le Goff, que sempre é uma grande referência sobre a Idade Média, História da Alemanha, tem esse livro aqui que eu gosto muito, História da Alemanha, que é uma edição feita em Portugal. Então, eles começam a falar desse território que vai ser a Alemanha lá desde o período medieval, dos bárbaros que lutaram contra os romanos, se associaram contra os romanos. Então, a gente está usando também essa bibliografia. Então, vamos lá. Então, nós vamos falar de Idade Média. E média, então, nós temos que pensar que fica no meio, né? A média. No meio do quê? Fica no meio da antiguidade, da história antiga, que inicia lá com a invenção da escrita e vai até o final do Império Romano, e ela fica no meio da modernidade, que vai surgir após a Idade Média, e ali os historiadores eles têm duas datas para decretar o final da Idade Média. 1453, quando os árabes, os turcos, eles conquistam Constantinopla, e 1492. O que acontece nessa data, 1492? Acontece o descobrimento da América, os navios ali de Colombo, representando a Espanha, chegam até a América, e ali então se diz, olha, a partir de agora inicia a modernidade. A gente sempre tem que ter muito cuidado com as datas, porque as datas, elas não são feitas no momento que a história está acontecendo. As datas, elas são feitas posteriormente pelos historiadores, por estudiosos da história, para facilitar a compreensão. Tá? Então, assim, nós vamos encontrar várias datas. Tem historiadores que dizem, não, a Idade Média ela começa lá com o cristianismo em Roma. Outros vão dizer, não, a Idade Média ela não termina, e ela termina lá com a Revolução Francesa, como o próprio Jacques Le Goff fala. Tá? Eu estou utilizando aqui para o nosso estudo, para facilitar a nossa compreensão, a queda do Império Romano em 476 e a descoberta da América em 1492, quando algumas práticas europeias foram trazidas para a América. Qual prática, por exemplo? O cristianismo. O cristianismo não existia aqui no continente americano entre os povos indígenas que habitavam aqui, né? Inclusive esse nome índio também foi atribuído pelos europeus, depois se constatou, porque eles achavam que tinham chegado nas Índias, e depois se constatou que foi um erro, eles não tinham chegado nas Índias, eles na realidade descobriram um novo continente, mas se manteve ali o termo índios, né? Ficou essa tradição. Tá? Então, assim, esse período medieval, que vai de 476 depois de Cristo até 1492, ele se divide em duas fases. A Alta Idade Média,
né, e a Baixa Idade Média. Então, aqui a gente já tem que ter um cuidado também, porque isso aqui é uma invenção dos historiadores. Geralmente, o período de alta Idade Média, né, a Baixa, isso aí os historiadores fazem muito, né, alto e baixo. O alto é sempre o início, o auge, é a fase inicial, e o baixo é já o final, a decadência, tá? Então a Idade Média tem dois grandes momentos, a Alta Idade Média, que é o que nós vamos estudar hoje, e Baixa Idade Média, que nós veremos num outro momento. Então essa Alta Idade Média, ela vai de 476, 476 até 1066, tá? E depois inicia a Baixa Idade Média. Então vamos ver algumas características. Ó, aqui tem uma questão que caiu nos vestibulares que pergunta o seguinte: entre os historiadores é considerado Alta Idade Média? É considerado que a Alta Idade Média é o período inicial da Idade Média. Trata-se do período do século V ao século X, de formação das estruturas que definiram a Europa durante a Baixa Idade Média. Selecione a alternativa com informações básicas sobre a Alta Idade Média. Então, tem que ter um conhecimento aqui sobre a Alta Idade Média e sobre Baixa. Aí a letra A, difusão do catarismo e criação da Santa Inquisição. Bom, se o aluno não estudou isso, o que é catarismo e Santa Inquisição, ele não vai saber se situar, porque a pergunta sobre períodos ali. O catarismo é uma seita católica, cristã, que vai surgir na França ali por volta de 1180, os cátaros, né, e eles vão ser perseguidos pela Igreja Católica porque a Igreja vai dizer que eles não estão seguindo o cristianismo da maneira correta. Então, eles serão considerados hereges pela Igreja, né? Então, isso aí já não é Alta Idade Média, isso é Baixa Idade Média. E a Santa Inquisição é um tribunal um tribunal jurídico que vai avaliar os crimes de heresia. E a Santa Inquisição é lá do ano 1231, 30 e poucos, então não é Alta Idade Média, é Baixa. A letra B, renascimento do comércio e invasões húngaras. Também, isso aí é Baixa Idade Média, porque o Renascimento, ele é um período que vai encaminhando o final da Idade Média, e o final é baixa, né? Não é alto, não é início. Redução populacional e ruralização da Europa. Essa aqui pode ser. Surgimento do islamismo e difusão da peste negra. É outra questão que o aluno tem que ter um conhecimento geral. O islamismo, ele vai surgir lá com Maomé por volta de 500, 600 e pouco. Então, é ali no início da Alta Idade Média. Tá? E a peste negra, ainda que exista a peste negra lá no início da Alta Idade Média, ela não se difunde como vai acontecer depois, no século XIV, ali em 1347, 48, que ela vai dizimar grande parte da população europeia. A decadência do Império Bizantino e o enfraquecimento do comércio, também não. Tá? Também não. Porque, ainda que nós temos o enfraquecimento do comércio na Alta Idade Média, quando termina o Império Romano, permanece o Império Romano do Oriente, tá? Que a gente já falou isso na aula anterior. Permanece o Império Romano do Oriente, e esse império vai ser chamado de Bizantino porque a sede dele é na antiga cidade de Bizâncio, que depois vai ser chamada de Constantinopla. Então a resposta é redução populacional e ruralização da Europa. Guardem esse conceito de ruralização da Europa, porque essa noção é uma noção chave para a gente entender a Idade Média. A vida que existia na antiguidade, tendo como parâmetro as cidades-estado, né, cidades independentes, que tinham autonomia, tinham vida própria, do ponto de vista político, jurídico, agora nós não temos mais essa realidade. Ah, mas não existe mais cidade? Claro que sim. Existe cidade ao longo de toda a Idade Média. Não deixou de existir cidade, mas elas não têm mais a mesma importância. Por isso que se diz que a vida se tornou rural. A vida vai se tornar rural, nós vamos ver
as características disso, mas existem cidades, só que são cidades pequenas, cidades sem muita expressão. Não se compara mais a uma Atenas, que havia na Antiguidade, a uma cidade de Roma, cidade de Corinto, tá? Cidade de Esparta, são cidade de Cartago, são cidades menores, agora cidadezinhas medievais mais acanhadas ali, porque a vida se tornou rural. Então guardem essa característica de ruralização, que é uma característica importante para compreender todo o período medieval. Agora aqui um alerta, antes de nós adentrarmos na Alta Idade Média. É um equívoco abordar a Idade Média como achando que a Idade das Trevas, né? É um período obscuro, né? Foi como uma época obscura na qual a Europa teria sofrido um retrocesso intelectual, artístico, econômico. A noção de Idade Média como uma época de retrocessos, ela surgiu no Renascimento, ali no século XV, no século XVI, que começa a se ter um interesse maior sobre essa cultura da antiguidade, que por isso o renascimento do quê? Da antiguidade, só que a antiguidade era pagã. E agora, no Renascimento, vai ser harmonizado o paganismo da antiguidade e o cristianismo, que é muito forte. Por isso que as pinturas do Renascimento, todas não, mas a grande maioria tem características religiosas, tá? É uma tentativa de harmonização entre o paganismo e o cristianismo, claro, sendo o paganismo englobado pelo cristianismo. E aí os renascentistas diziam, olha, nós somos grandiosos, né? Nós somos os modernos. E na antiguidade, lá o Platão, o Sócrates, Aristóteles, os grandes construtores, os grandes guerreiros, eram também grandiosos. E esses aqui, os que estão nos separando, eles são pequenos, eles são, né, medievais, retrocesso. Então aí é uma criação do Renascimento para diminuir esse período medieval, para dizer que agora eles estão sendo grandiosos como era antigamente. Tá? Então é uma criação, uma invenção do século XVI. Então nós vamos falar aí da Idade Média, na primeira parte, eu dividi em duas partes, vamos falar sobre as invasões bárbaras, né, e coloco isso como um ponto de interrogação, e os reinos francos. Aqui eu cito 3 reinos, 3 dinastias, no caso, não são reinos, são 3 dinastias, que é a dinastia dos Merovingios, que formou o primeiro reino franco, os primeiros reinos francos. Depois os merovingios assumem os carolíngios e, por fim, os capetingios. Tá? E nós vamos ver cada uma delas aqui. Então, vamos lá. Invasões bárbaras é uma pergunta. Retomando aqui os fatores para entender a crise do Império Romano, nós temos que compreender que essa crise, né, esse desaparecimento do Império Romano do Ocidente, porque o do Oriente continuou, essa crise, ela se dá por um conjunto, ela ocorre por um conjunto de fatores, né? Invasões germânicas, aqui invasões entre aspas, por quê? Porque muitos dos povos considerados bárbaros pelos romanos, eles estavam dentro do território romano, e às vezes associados aos romanos. Então, como é que tu vai invadir algo se tu já está dentro do território? Claro que depois eles vão lutar pelo poder ali dentro, mas esse termo a gente tem que ter muito cuidado com ele, invasões. Às vezes a gente está tratando de uma migração de um grupo que é parceiro dos romanos. Por quê? Porque os bárbaros são um grupo, são grupos, na realidade, no plural, são grupos extremamente heterogêneos, grupos heterogêneos que são associados aos romanos, são aliados, no caso. Tem conflito de bárbaro com bárbaro. Às vezes os grupos bárbaros vão se unir para lutar contra os romanos, às vezes vão se associar aos romanos para lutar com outros grupos bárbaros. Então a gente tem que ter sempre um cuidado com essa expressão invasões. Por volta ali de 180, 200 depois de Cristo, o Império ele estabiliza as fronteiras, ele para de se expandir, então isso vai gerar uma diminuição da mão de obra escrava, né, e a Roma cresceu durante a República devido à mão de obra escrava,
Nós teremos o crescimento do cristianismo, né, que vai pregar muito a questão da igualdade de todos perante Deus. Então, não importa se tu é escravo, se tu é patrício, todos são iguais aos olhos de Deus. Isso aí vai incomodar muito os romanos. Algumas tradições romanas também vão ser questionadas pelo cristianismo. Por exemplo, o culto ao imperador, né? O imperador seria um homem como qualquer outro, não tem por que estar sendo cultuado. Então, o cristianismo vai trazer novas práticas para o Império Romano, vai ajudar a desconfigurar esse império, mas, ao mesmo tempo, vai sofrer algumas modificações. Até os historiadores falam em romanização do cristianismo. Tanto é que a nossa Igreja Católica aqui é a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? A anarquia militar, que seria os conflitos entre... Opa, deixa eu desligar aqui. A anarquia militar seria os conflitos entre... Deixa eu só desligar aqui. Os conflitos entre militares romanos. Militares romanos os generais romanos, aliás, vão disputar o poder para ver quem assume o governo. Então, isso vai gerar um cenário de guerras civis ali, que vai corroer o império por dentro, tá? Então, aqui são alguns fatores, a gente já falou disso na aula sobre a queda do Império Romano, eu só estou retomando aqui para a gente entender essa transição, essa passagem da Antiguidade, ali, o fim do Império Romano e o início da Idade Média. Sem a reposição de escravos e na tentativa de reverter o colapso da economia, muitos proprietários de terra adotaram o sistema de colonato. O que é isso? Não é mais utilizado o escravo, né? Porque o colonato é um sistema de trabalho compulsório que se desenvolveu em Roma, mediante o qual escravos, plebeus, camponeses aceitavam trabalhar em grandes propriedades agrícolas em troca de uma porção de terra, proteção e parte dos frutos da produção. Então, o senhor lá não tem mais tanto poder, mas ele continua tendo terras, ele vai ceder essa terra para quem era escravo, né, para camponês, aquele que trabalha no campo, e esses camponeses eles vão ter que ajudar esse senhor quando ele necessitar, né, seja para defender a propriedade dele, as terras dele, e vão ter que dar uma parte da produção, né? Se vão criar gado nas terras desse senhor, vai ter que ser combinado ali que uma parte desse gado vai ter que ser destinada ao senhor proprietário da terra para compensar o fato de ele ter cedido a sua propriedade para que as pessoas ali habitassem e produzissem, pudessem ter a sua vida. A gente tem que ter o cuidado aqui com a noção de escravos, porque escravo é a regra durante a antiguidade. Agora, não vai ser a regra na Idade Média, né? Não vai, por exemplo, se fala em escravismo, sempre que tem o sufixo ismo, se fala em sistema, né? Então, na Antiguidade, Grécia e Roma tinham o sistema escravista, havia o escravismo, ou seja, tinha escravos por todos os lados, né? O escravo que mantinha a produção. Agora não vai ser mais baseado na escravidão, vai ser baseado na mão de obra servil. Então, vai começar a se estabelecer uma relação de servidão. Vão deixar de existir escravos? Não vai deixar de existir escravo, mas nós não podemos mais falar de um sistema escravista, né? Um escravismo. Tem um ou outro escravo aqui, mas essa não vai ser a regra a partir de então. A regra vai ser a servidão que nós veremos adiante, tá? A gente não pode pensar a história de modo ingênuo, até porque escravos existem até hoje, no século XXI. Aqui em Santa Catarina, mesmo em Ituporanga, esses dias, a Polícia Federal, ali, o Ministério Público, eu não sei quem é que localizou, mas tinha ali 12 pessoas trabalhando em regime de escravidão. Tá? Existe escravo, é a regra da nossa sociedade a escravidão? Não. Tá? Assim é na Idade Média. Existe escravo? Sim. É a regra? Não. Tá? Então a gente tem que pensar, porque pensando facilita muito isso. Agora, por que houve a substituição da escravidão pelo colonato?
tendo em vista a equiparação de forças entre romanos e os povos bárbaros, os romanos começaram a ceder suas terras, né? Hoje não tem mais como lutar contra esses povos, nós não temos mais força, nós não temos como manter as nossas terras, então vamos negociar, vamos ceder as terras, eles vão ocupar e a gente vai pedir ali alguma reparação. Então esse é o sistema de colonato, que ele vai se aprofundar, vai formando essas relações de servidão entre o senhor da terra e o servo, e isso vai dar origem lá no final da Alta Idade Média no feudalismo. Olha o que eu falei, o ismo no final significa sistema. Então é o sistema de feudos, que a gente vai ver o que é um feudo depois e como é que funcionava esse sistema. Então, os bárbaros ali, só retomando, né, um termo surgido lá na Grécia Antiga, no século VI a.C., para designar os não gregos, né, no caso, aqueles que não falavam a língua grega, que não compartilhavam da religião e nem dos costumes e da cultura grega. Tá? Então, eram os não civilizados, aí passou a ser contraponto a civilizado. Então, eram os bárbaros, eram contrários aos civilizados. Os romanos, eles vão tomar essa ideia emprestada, só que eles vão ampliar essa ideia. Então, geralmente, o bárbaro é aquele que não possui a cidadania romana, né? Às vezes, o romano não sabe falar o latim, porque é o bárbaro lá, que é nosso associado, nosso aliado para combater outros bárbaros, ele ganha a cidadania romana, e aí ele deixa de ser bárbaro, mas ele não fala o latim. Tá? Então, os romanos eles vão ampliar essa noção de quem é bárbaro, né? De modo geral, o bárbaro é o outro, né? O diferente, mas a gente tem que ter cuidado com essas nuances. Então, os povos bárbaros dividiam-se em vários grupos, né? No final do Império Romano, com grandes diferenças culturais. Eles eram anglos, saxões, visigodos, ostrogodos, vândalos, francos, suevos, burgúndios, lombardos, alamanos, érulos, e as informações desses grupos vêm de textos escritos pelos próprios romanos e agora por pesquisas arqueológicas. Como eu já disse, às vezes, para o pesquisador, o arqueólogo, quando ele acha um sítio arqueológico, é difícil saber quem é bárbaro e quem é romano, de tão parecido que eles eram lá no final do Império Romano. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui de um povo bárbaro, os visigodos, né, os godos do oeste, é o povo que ocupou a região da Lusitânia, que depois foi formar Portugal. Entre os anos 416 e 418, já próximo ao final do Império Romano, os visigodos se estabeleceram também na Lusitânia, vindos do centro da Europa, da Germânia. Seu nome deriva de godos, né? Daí que vem a cultura gótica, que vai ter as igrejas góticas na Idade Média, também vai ter a escrita, a língua gótica, que é uma língua que foi falada durante muitos anos em algumas regiões da Alemanha. Os visigodos eram um povo guerreiro, bárbaro, que após acordo com o Império Romano, se estabeleceu também nas regiões ibéricas que pertenciam ao Império Romano. Os visigodos migraram para a Lusitânia no período do declínio do Império. Permaneceram na Península Ibérica até 711, quando os muçulmanos, olha aqui uma novidade da Idade Média, os muçulmanos, né, são os povos árabes que aderiram à religião islâmica, ao Islã. Isso aí acontece durante a Idade Média. Permaneceram, então, os visigodos na Península Ibérica até o ano de 711, quando os muçulmanos, uma outra religião monoteísta, vindos do norte da África, invadiram e expulsaram definitivamente os visigodos, que ali tinham formado um reino bárbaro dos visigodos, que compreendia o sul da Lusitânia, parte central da Espanha e parte da Gália, que é o território onde fica a França hoje, que era uma província romana, a Gália. Então, os visigodos ficavam lá, tá aqui tem um mapa, ó. Os visigodos, eles ficavam numa região que pegava o território aqui onde hoje é Portugal,
onde é a Espanha, e o reino dos visigodos ia até parte da França hoje, que seria a França. Então, pegava esses três, atravessava esses três países hoje para a gente ter uma localização geográfica. Depois, os árabes muçulmanos, a gente tem que cuidar isso, porque pode ter árabe católico, né, pode ter árabe de outra religião, né, então, no caso aqui, são árabes da religião islâmica. Os árabes muçulmanos, eles invadem essa região ali da Península Ibérica e eles vão estabelecer o Califado de Córdoba, ou seja, é um grande território muçulmano dentro da Europa. Tá? E eles vão expandindo esse território até chegar lá na França também, e vão entrar em conflito com os francos, vão ser contidos pelos francos. Então, nós tivemos vários reinos bárbaros se formando no final do Império Romano. O primeiro reino que se tem notícia é o Reino dos Godos, estabelecido em 418, no sudeste da Gália, né? Próximo onde fica hoje a cidade de Bordeaux, na França. Os burgúndios é outro reino que se estabeleceu ali. Os vândalos, que constituíram um reino no norte da África no ano de 439, e Justiniano, que é o imperador romano do Oriente, colocou fim a esse reino em 533. O reino dos francos foi criado após a queda do Império Romano, né, 20 e poucos anos após a queda do último imperador, Rômulus Augustulus, e foi criado ali por volta do ano de 500, ali 496, 98, por Clovis, né? Clovis, o rei ali, o chefe dos francos. Ao final de sua vida, Clovis tinha sob seu controle quase toda a Gália, onde ele fundou uma dinastia chamada de Merovingia. E aqui que é muito importante, os merovingios. E essa dinastia ela durou até metade do século VIII, lá, 1700, o ano de 751. E aí, no século V, depois de Cristo, o Império Romano já abandonou também a Grã-Bretanha, né, onde foram criados 7 reinos bárbaros. Esses reinos bárbaros, eles mantiveram e adaptaram a administração romana. O latim continuou sendo a língua oficial. Muitos bárbaros, então, falavam latim, ainda que outros não falassem, né? E até a datação, até o calendário que os bárbaros utilizavam era o mesmo calendário utilizado no Império Romano. Pra gente ver. No ano de 455, os vândalos invadiram e saquearam a cidade de Roma durante 15 dias, né? Tá escravizando e prendendo romanos. E no dia 4 de setembro de 476, Rômulo Augusto, o último imperador romano do Ocidente, foi deposto por Odoacro, chefe dos Érulos. E esse episódio ficou conhecido como a queda do Império Romano, dividindo então História Antiga e Idade Média. A instalação de grupos bárbaros no interior do Império nem sempre ocorreu de forma violenta, foi o que eu falei. Muitos bárbaros penetraram no território romano pressionados pelos hunos, que eram bárbaros que vieram do leste, lá da região da Mongólia, e começaram a conquistar terras ali, a promover saques no leste europeu, e foram avançando até Roma. Então, vindos da Ásia, os hunos derrotaram primeiramente os ostrogodos no ano de 375, depois derrotaram os visigodos. Para escapar dos hunos, os visigodos atravessaram o rio Danúbio, que era uma fronteira natural do império, e se refugiaram nas terras do império. E os visigodos tiveram permissão dos romanos para se estabelecer ali. Tá? E ali já estabeleceram o sistema de colonato, porque os visigodos não eram escravos. E depois os próprios visigodos atacaram as cidades romanas. Tá? Então eles não invadiram, eles já estavam dentro. Então aqui o império tinha sido dividido em duas partes, por uma questão administrativa. Termina o Império Romano do Ocidente e continua o do Oriente. Tá? Centralizado ali com o imperador Zenon, depois vai ter o imperador Justiniano,
E esse império ele vai permanecer até o final da Idade Média. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Aí quando está se falando de Idade Média, tem que ver se não é da Idade Média oriental, porque a Idade Média ela dá conta também da África. Nós estamos falando aqui da Idade Média europeia, que é caracterizada, como vocês estão percebendo, pela descentralização do poder e pela ruralização. Aqui o Rio Danúbio, uma fronteira natural do Império Romano. Aqui outra imagem de divisão. Bom, ao final do Império Romano, permanece 2 pontos importantes aqui. O que sobra lá com a queda do Império do Ocidente? Sobram os grupos bárbaros, que se organizam em reinos, que já vinham se organizando, e o cristianismo. Então, os bárbaros vão continuar, e os bárbaros, a maioria dos bárbaros não são cristãos, porque os romanos eram cristãos, né? Alguns bárbaros eram, mas a maioria não é cristã, são pagãos ainda. O cristianismo ele vai se difundindo lentamente pela Europa. Então vamos falar agora dos reinos francos, dessas 3 dinastias dos francos. Nós temos as 2 primeiras dinastias, que é a dinastia Merovíngia, e depois dos merovíngios nós temos os carolíngios, e a terceira dinastia dos capetingios. Todas são dinastias francas, tá? Dos reis francos, dos grupos francos que habitavam a região ali, que hoje é a França e parte da Alemanha. Então, os merovíngios. O Meroveu era um aliado, era um bárbaro franco aliado aos romanos, né? Se supõe que o Meroveu viveu ali entre 411 e 458. O Meroveu era pai do Childerico, que era um bárbaro general romano. Tá? E o Childerico, por sua vez, era pai do Clovis, né? Considerado o primeiro rei dos francos. Né? Ele uniu as tribos, que eram várias tribos francas, sobre um único governante, que era ele, o chefe dos francos. Então o Clovis ali viveu entre 466 e 511. Quando o Clovis ele assume o poder, né, quando ele se torna o rei, ele une as tribos, ele estabelece ali uma dinastia, né, e ele vai chamar essa dinastia de Merovingios, em homenagem ao seu avô, o Meroveu. Então está aqui o Clovis, né, rei dos francos. Está ali uma moeda do século XIX em homenagem ao Clovis, um grande rei. Esses reis se encontram lá sepultados na igreja de Saint-Denis, em Paris, se eu não me engano, na França. E ali os historiadores falam em 496, 97, o Clovis ele se converteu ao cristianismo. Tá? Ele foi batizado numa catedral católica. Aqui nós temos alguns exemplos. Olha ali quem é que está batizando o Clovis ali. É um membro da igreja, né? Ele então está se convertendo ao cristianismo. E junto com o Clovis, em torno de 3.000 francos vão se converter também ao cristianismo. Olha, o chefe se converteu e esses 3.000 francos vão se converter ao cristianismo, e os francos serão grandes aliados da Igreja Católica. Então, o Meroveu ele era aliado dos romanos para lutar contra os hunos, e o Clovis, né, o seu neto, unificou as tribos francas, se converteu ao cristianismo, lá no ano de 496, 497, né, século V, portanto, não 6. E junto com o Clovis, 3.000 francos foram batizados. Ao final de sua vida, Clovis tinha sob o seu controle quase toda a Gália e havia conseguido fundar uma dinastia chamada de Merovingia, que durou até metade do século VIII. Então, a organização política dos francos como reino teve início ali em meados do século V, com a unificação dessas tribos. Teve a aliança entre francos e a Igreja Católica, com a conversão do Clovis, e a organização social e política
ela era baseada no comitatus. O que é isso? É o costume. Os guerreiros se reuniam lá e decidiam a justiça, decidiam a política, decidiam as guerras, a ocupação das terras. Isso é o comitatus, é a decisão pela tradição. A partir de 639, a dinastia merovingia entra em crise, e a expansão dos reinos francos continua, mesmo com a crise dos merovingios. No início do século IX, há a formação do Império Carolíngio, que nós veremos que é o Império, os Carolíngios é a dinastia que vem depois dos merovingios, mas todos são francos. Então aqui nós estamos tendo a formação de um sistema de ocupação do território por parte de guerreiros, e nós teremos camponeses subordinados a esses guerreiros. Então nós temos uma mobilidade muito grande, porque esses camponeses eles podem entrar numa guerra e eles passarem a ser senhores, e eles vão ter os seus camponeses. Então isso vai depender muito das guerras. Então nós temos os guerreiros, aqui nós temos o estabelecimento de posições na Alta Idade Média. Então aqui já falei sobre a dinastia merovingia, né? O fato é que os merovingios não tinham grandes reis, os reis não tinham essa importância toda. Às vezes o cinema comete um erro. Qual é o erro? Eles pegam lá um rei da modernidade, lá o Luís XIV, que governou no século 1700 e poucos, né? O Luís XV, eles pegam reis da modernidade, reis absolutistas, e mostram esses reis aqui da Alta Idade Média como se tivesse o mesmo poder desses reis. Não, eles são reis que eles têm um poder muito frágil. E mesmo que estejam famílias no comando, não há uma sucessão dinástica muito clara. Ou seja, não, o meu filho vai ser o próximo rei. Não, isso aí é os guerreiros que vão decidir através do comitatus. Claro que se o rei tiver poder, ele vai colocar os familiares dele ali, mas isso ele vai ter que negociar com os guerreiros, porque isso vai estar aberto na Alta Idade Média. Então nós temos no século VIII, surge um grande rei, né? Eu botei rei entre aspas, porque às vezes aparece como rei, mas na realidade o Carlos Martel, ele não é rei. Ele não é rei. Isso aí até hoje os historiadores estão gostando muito de fazer essa lembrança, né? Olha, o Carlos Martel não era rei, ele nunca foi rei dos francos. O Carlos Martel, ele era o mordomo do palácio. O mordomo do palácio. Tá, mas por que essa palavra mordomo? Ele era um serviçal? Não, mordomo vem de maior domis, né? Maior senhor. Então tinha o rei e tinha o mordomo, maior senhor. E quem comandava de fato era o maior senhor, era o mordomo. E teve um personagem muito poderoso, Pepino de Herstal, que ele vai ser o mordomo do palácio dos francos, e ele vai conseguir passar o cargo de pai para filho. Ele vai dizer, não, agora o cargo de mordomo, né, de maior senhor, ele é hereditário, ou seja, ele passa de pai para filho. Então o filho de mordomo vai ser mordomozinho. E o Carlos Martel, ele é dessa família do Pepino de Herstal, então ele é um mordomo do palácio, né? Não, ele manda de fato, ele é o chefe, mas ele não é rei, tá? Carlos Martel. E o Carlos Martel, né, esse nome bonito aí, ele vai... O Carlos Martel. Não, é Martel. O Carlos Martel, de martelo, né? O seu prestígio, o prestígio do Carlos Martel, se deve por ele ter comandado o exército franco que deteve o avanço dos muçulmanos na Europa. Então, como a gente viu os muçulmanos entrar no continente europeu pela Península Ibérica e foram migrando em direção ao centro da Europa. E na cidade de Poitiers, no ano de 732, tem uma batalha, essa batalha de Poitiers, entre os francos e os muçulmanos, e os francos, liderados pelo Carlos Martel, eles vencem a batalha, eles impedem
a expansão muçulmana por territórios europeus. Então, os muçulmanos ficarão ali na Península Ibérica até 1492, quando serão expulsos ali pelos espanhóis na chamada Reconquista, né? A Reconquista que reconquistaram aqueles territórios ali para os cristãos, tá? 1492, então mais um acontecimento importante nesse ano que decreta o final da Idade Média. Mas aqui agora o Carlos Martel vence então a Batalha de Poitiers, tá ali na França, tá aqui no mapa, né? Isso deu grande prestígio a ele, porque os muçulmanos que surgiram ali nas cidades de Meca, na cidade de Medina, na Península Arábica, eles se expandiram por várias regiões, chegando então até a Península Ibérica, como eu falei, ali formando ali um califado. Após a morte de Carlos Martel, seu poder político foi herdado por seu filho, Pepino o Breve, né, que governou lá, que viveu entre 714 e 768. E o Pepino, né, às vezes acham estranho esse nome Pepino, né? É o Pepino que funda a dinastia carolíngia, a dinastia dos Carlos, né? Em homenagem ao pai, o Carlos Martel, né, ou em latim o Carolus, né, em homenagem ao pai que governou nos séculos 8 e 9. Tá? Essa dinastia, e os carolíngios, a dinastia dos Carlos, que são francos e que ocuparam o poder no lugar dos merovingios, né? Até o Papa vai depois passar a realeza para os carolíngios, dizendo, não, quem é rei é quem tem o poder real, poder de fato. Não adianta governar e não ter o poder. Então, no caso, se o maior domus tem o poder, é ele que vai ser o rei, e não o rei. Tá aqui o Pepino Breve, que ele vai criar a dinastia dos carolíngios, que tem início em 751. Tá? Não tem mais merovingios agora. Agora, o Carlos Martel ele é importante por uma outra questão aqui que a gente tem que ter atenção, não só pela vitória na Batalha de Poitiers. Em época carolíngia, né, ali no reino dos francos, em consequência das inúmeras batalhas, Carlos Martel e de seus descendentes, houve uma multiplicação extrema de concessões de terras. Tá? Eram guerreiros que estavam conquistando terras, né? Mas para isso eles precisavam formar grandes exércitos. Então o Carlos Martel chegou a impor uma divisão das terras da igreja para quando da campanha que resultou na Batalha de Poitiers. Carlos Martel confiscou parte do patrimônio da igreja, né, o patrimônio eclesiástico, concedendo essas terras da igreja aos seus combatentes. Para reparar a Igreja Católica de uma desapropriação ou de várias desapropriações que ela via como expoliação, né, criou-se o dízimo a ser pago aos religiosos em todo o reino dos francos. Então aqui a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque o Carlos Martel ele recompensava os seus guerreiros dando terra para eles. Agora, quem tinha terra é quem sobrou lá do Império Romano, que era a Igreja Católica, era uma grande proprietária de terras. E ele tirava a terra da igreja e dava para os guerreiros. Mas para a igreja não sair no prejuízo, ele, né, criou lá o dízimo. O que é isso? Tudo que for produzido nessas terras que vocês ganharam, que eram da igreja, tem que ir lá recompensar a igreja, né, ou compensar a igreja com 10%. Depois a igreja acha muito legal essa ideia e ela universaliza. Todo fiel tem que dar 10% para a igreja. Então, no governo dos carolíngios aqui, dos francos, é que nós temos a origem do dízimo cobrado pela Igreja Católica, tá? Ah, mas está na Bíblia? Não, não está na Bíblia, está aqui. E aí depois o Pepino, com a morte de Pepino, seu filho, né, neto do Carlos Martel, ocupa o trono.
E ali ele vai governar durante 46 anos. E esse aqui vai ser o maior rei dos francos, que vai ser o Carlos Magno. Então aqui nós começamos a ter uma estabilidade do reino dos francos. Esse vai ser rei mesmo, o Carlos Magno, só que nós temos que tomar o cuidado, porque ele vai ser chamado de o imperador do Sacro Império Romano, né, do Sagrado Império Romano Germânico. Tá? Mas até eu já vi texto que diz, ele era imperador romano. Não, ele não é imperador romano. Tá? É uma ideia que se tem de voltar às glórias do Império Romano, mas se cria ali o Império dos Francos, que eles vão chamar de novo Império Romano, mas isso não significa que o Carlos Magno seja imperador romano como eram os imperadores romanos, até porque ele não vai ter todo esse território que os imperadores tinham, né? Então aqui eles querem recriar as glórias do Império. Mas vai ser um grande império, ele vai ocupar o que a gente conhece hoje como a França, como a Alemanha, né, Bélgica, Holanda, o norte da Itália, ele vai ocupar muitas regiões, vai ocupar grande parte da Europa, com exceção da Península Ibérica, que vai estar ocupada pelos muçulmanos. E ali o Carlos Magno, ele vai começar a organizar esse império dos francos, dividindo esses territórios em províncias administradas por duques, condes, marqueses. Tá? Então, aqui que vem a origem dessas palavras. Assim, são porções de terra, de território. Né? O duque é aquele que tem um ducado. Né? O ducado é um grande território. E aí o ducado é dividido em condados, né? O condado é uma parte menor. Então, o duque é uma palavra de origem grega. Olha aí sempre os gregos, né? Que significa chefe. Tá? O duque é o chefe. Então, administravam os ducados, formavam, lideravam exércitos. Se o duque tivesse mais de um ducado, ele seria arquiduque. Então, os condados eram administrados por condes, e isso aqui vai passar a ser título de nobreza durante esse governo dos francos. Então, o duque era um nobre, era um senhor, era uma pessoa que tinha poderes. O conde, mesma coisa, menos que o duque, mas ele tem poder, ele administra o condado, né? E ele cuida da cobrança dos impostos, das multas. E se ele tiver mais do que um condado, ele vai ser o visconde, né? O visconde é aquele que tem mais do que um condado. Então, ele é mais do que um conde, ele é um visconde. E as regiões de fronteira entre os ducados, né, e as regiões de fronteira do Império Carolíngio serão chamadas de marcas. Né? Por quê? Porque marca o fim do território. E as marcas serão administradas pelos marqueses, né? Administravam as marcas situadas na fronteira. Então, aqui a gente vai entendendo porque isso aqui são senhores proprietários de terra e vão começar a formar aquilo que a gente vai entender por nobreza. São homens guerreiros que administram a vida social, a vida econômica e a vida política. Tá? Eles não trabalham, né? Eles guerreiam e eles administram. Quem trabalha são os camponeses, são os artesãos. Os nobres, eles não trabalham, eles cuidam da política e da guerra. Então, aqui mais uma imagem do Império Carolíngio. Né? E aí, no ano de 800, no Natal do ano de 800, o Carlos Magno, ele recebe o título de imperador do novo Império Romano do Ocidente. Tá? E ele vai ser coroado pela igreja. Então, aqui nós temos uma imagem, o Papa colocando o Papa Leão III, colocando a coroa na cabeça do Carlos Magno. Toda uma cerimônia aqui, né, uma liturgia, colocando a coroa ali, e o Carlos Magno passa a ser imperador, ou seja, quem atribui o poder ao imperador é a igreja, para vocês perceberem a força da igreja.
Com a morte do Carlos Magno, né, o reino dele vai ser depois dividido entre 3 filhos. O Carlos o Calvo, o Lotário, então essa parte do Lotário vai ser a Lotaríngia, e o Luís, que depois vão chamar de Luís o Germânico. E aqui, então, seria a França ocidental, ali do Carlos Calvo, e a França oriental do Luís o Germânico. A França ocidental, ela vai dar origem ao Reino da França. Então, nós teremos ali a origem do Reino da França. E a França oriental, ela vai dar origem a diversos reinos germânicos que vão se unir mais tarde e vão formar a Alemanha. Então, aqui é muito importante, o Tratado de Verdun constitui, de fato, um momento apropriado para datar o início da cadeia de acontecimentos que levaram à extinção do Império Carolíngio dos francos, governado, pelo menos em termos ideais, como uma unidade, e a criação de reinos autônomos. Então, vão dar início a reinos que depois vai ser formada o Reino da França, reinos germânicos ali, vão ser formados a partir dessa divisão aqui do Tratado de Verdun, em 843. Está aqui de novo os territórios, né? Cada um fica sob a administração de um filho do Carlos Magno. E aí, em 987, nós teremos a terceira e última dinastia dos francos, que é a dinastia dos Capetinhos. Seu nome deriva de Hugo Capeto, né, os Capetinhos, era Capeto porque ele usava uma capa, e essa dinastia ela governa a França até 1328. Os 144 anos que se estenderam da partilha de Verdun à ascensão de Hugo Capeto foram marcados por muitas rivalidades entre descendentes de Carlos o Calvo, né, que era dos carolíngios, e a família de Roberto o Forte, da qual sairá a dinastia que governará a França. Então, aqui, essa divisão aqui, existem rivalidades internas. E aqui onde os carolíngios dominavam, vai surgir uma família também franca, do Roberto Forte, que vai assumir o poder, e essa região vai ficar sob o controle desses francos capetinhos. Então, aqui nós temos uma outra configuração, porque agora cada região aqui vai tendo uma dinâmica própria, né? Ou seja, nós vamos fragmentando esses reinos aqui. Então, se nós definimos a Idade Média pela noção de ruralização, a outra noção importante é a de fragmentação. Cada vez mais o poder ele vai sendo fragmentado. Tá? Só pensar lá, em Roma, o poder estava na mão do imperador. Tá? O poder, a sede do poder era a cidade de Roma, que mandava e desmandava. Na Idade Média, não, esse poder ele começa a ser diluído, ele começa a ser fragmentado. Então, cada região vai ter alguém que é responsável pelo poder. Então, essa descentralização do poder caracteriza a Idade Média. Um grande feito de Hugo Capeto foi tornar a monarquia hereditária. Olha aqui, a partir do Hugo Capeto, a monarquia ela é hereditária, pondo fim ao sistema de eleição pelos pares. Então, agora sim, o sucessor do rei vai ser o filho dele, geralmente o filho mais velho. Caso não seja o filho mais velho, vai ser algum parente próximo, um primo, um tio, né? Na maioria dos casos, homens. Tem uma outra exceção ali de mulheres que vão assumir o poder, né? Como na Inglaterra, Rainha Elizabeth, lá, por exemplo. Durante o reinado dos Capetos, em 1066, um dos seus vassalos mais poderosos, o Duque Guilherme da Normandia, né? Normando significa homem do norte, né? Os normandos que ocuparam o norte da França, ali que os aliados na Segunda Guerra Mundial vão desembarcar para combater o exército nazista, que aparece muito naquele filme O Resgate de Soldado Ryan, né?
Os aliados vão desembarcar na Normandia, vão desembarcar no norte da França, tá? Por que o nome é Normandia? Porque essa região, norte da França, foi ocupada por descendentes dos vikings, que os vikings eram os homens do norte, né? Então, o normando é o homem do norte. E o duque da Normandia, ele vai invadir a Inglaterra, anexando aos seus domínios a Inglaterra e levando para a Inglaterra esse modelo feudal, que nós veremos em seguida. Tá? Então, o duque da Normandia, né, um senhor de terras que possuía um ducado lá no norte, que era a Normandia, ele invade a Inglaterra, mas esse duque, Guilherme, ele era vassalo do rei da França. E ele vai conquistar a Inglaterra em 1066, e esse seria o final da Idade Média, quando o feudalismo é levado para a Inglaterra. Da dinastia dos Capetinhos, nós temos o São Luís, que é canonizado, né, é tornado santo pela Igreja Católica em 1297, 27 anos após a sua morte. Né, ou seja, é a consagração suprema da dinastia capetinga. Tá? Então, o que nós temos que guardar aqui é essas noções de ruralização e descentralização política. Agora vamos falar de algo importante, que é o feudalismo. O feudalismo, que é o sistema baseado nos feudos, ele começa a se formar na Alta Idade Média. Então, ele está, vamos dizer assim, consolidado no século IX, ali por volta de 800 e poucos, e ele vai ser mantida essa dinâmica no continente europeu até a crise do feudalismo, que ocorre lá no século XIV, por volta de 1350, por aí. Bom, nós precisamos entender primeiro o que é um feudo. Um feudo, para ficar bem claro aqui para nós, que isso é muito fácil de entender, um feudo é um latifúndio. O que é um latifúndio? É uma grande propriedade de terra, uma grande propriedade rural. Então, o senhor, que é o proprietário, que tem, né, nem sempre vai ser proprietário, o senhor que recebe esse feudo, ele vai ser um senhor feudal. Só que o feudo, ele tem autonomia. Né? O feudo é uma cidade-estado? Não. Né? Porque existem várias cidadezinhas dentro do feudo, pode existir. O feudo ele possui autonomia jurídica, administrativa e econômica. O feudo ele é feito para a sua subsistência. Ele é fechado em si mesmo. Então, outra palavra é chave aqui da Idade Média. Subsistência. Significa o que isso? Que o feudo ele produz para o seu próprio consumo, para a sua própria manutenção. Tá? Ah, mas vai ser sempre assim? Não. Às vezes o feudo vai precisar de alguma coisa. Ah, nós precisamos de roupa, então vamos ter que entrar em contato com outro feudo. Mas a ideia do feudo é a subsistência, ele não precisa do outro. E aí, tendo essa dinâmica própria, interna, essa autonomia, essa capacidade de se manter, o feudo, alguns não vão ter circulação de moeda, não vai ter comércio. Se produz para o próprio consumo, para a própria manutenção. Né? Então, não vai ter comércio ali. Ou vai ter um comércio reduzido. Porque aí tem um outro erro muito grande. Já não existia moeda na Idade Média? Claro que sim. Só que, de novo, a moeda na Idade Média é exceção. Não é regra, é que nem o escravo. Por quê? Porque a moeda nós atribuímos um valor ao dinheiro. O dinheiro não possui valor em si. Tá? O dinheiro possui um valor atribuído. Né? Então, uma nota de 100 reais vai em outro país, ela não vale nada. Ela tem que ser convertida para uma outra moeda, para o valor. Mas ela não possui um valor nela mesmo. Por exemplo, como a água, o arroz. Né? O arroz, ele é arroz em qualquer parte do mundo. Ele serve como alimento em qualquer parte do mundo. A água é um recurso que tem um valor intrínseco dentro dele. Né? E as moedas de ouro, professor? Mesmo as moedas de ouro. Depende, não. Aqui no nosso feudo, o ouro vale tanto. O ouro vale 10 sacos de
de trigo, por exemplo. No outro, a mesma moeda de ouro vale 5 sacos de trigo. Então, essa conversão. Então, isso vai diminuir a circulação de moedas. Até eu vi que algumas questões do vestibular se diz o seguinte, a Idade Média é amonetária, que isso é sem monetização, né? Sem moedas. Não é que não existam moedas, a gente não pode ser ingênuo. Elas existem, mas elas não são a regra, não é um comércio baseado na troca de compra e venda. É um comércio voltado para dentro, para a própria subsistência, que é outra palavra chave. Então, o feudalismo, né, esse latifúndio, essa grande propriedade, ela é um sistema econômico, conforme eu falei, político, tem um líder lá que comanda, que é o senhor feudal, e os seus vassalos, que nós logo vamos ver os vassalos, né, ou os seus guerreiros, os seus fiéis ali, aqueles que fizeram juramento de fidelidade, e social, né, o sistema social. Então, as pessoas são reguladas por toda uma lógica ali do feudo, que se fundamenta na propriedade da terra e nos laços de dependência pessoal. E aqui nós temos 2 tipos de laço de dependência. Os laços de vassalagem e de servidão. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque as relações de vassalagem, elas vão se dar entre nobres. Então, existe o nobre que é o senhor da terra, que ele vai conceder parte da sua terra para outro nobre. Só quem podia ter terras eram nobres, eram guerreiros. Então, ele vai conceder parte da sua terra para outro nobre. Esse nobre para o qual ele concedeu a terra será o seu vassalo. Então, existe uma regra, e isso vai se multiplicar. Aí existe uma regra grande, aqui uma regra bem simples. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Por quê? Porque eu concedi uma terra para esse meu vassalo por sua vez, concedeu terra para outro nobre que vai ser vassalo dele, e não meu. Ou seja, o vassalo, ele deve obrigações ao seu senhor. Tá? E aí, esse vassalo ele é investido na condição, ali no cargo, e ele cria uma série de obrigações com o seu senhor. Tá? Como assim, se o senhor se envolver numa guerra, o vassalo tem que reunir os seus exércitos, os seus homens e lutar junto com o seu senhor. Mas então o sucerano que tiver o maior número de vassalos, ele venceria a guerra? Não. Por quê? Porque uma coisa é a combinação. Olha, eu vou te ceder as terras, tu vai me jurar fidelidade, né? Tem toda uma liturgia, uma cerimônia para investir o vassalo nessa condição, que ele vai fazer o juramento, vai dar um beijo no seu senhor lá, tudo. Mas assim, o vassalo pode trair o seu senhor. O vassalo pode não cumprir aquilo que foi combinado. E isso vai acontecer muito também. Tá? Mas a relação de vassalagem, ela sempre é entre 2 nobres, 2 senhores, relações de proprietários de terra. E um sucerano, ele pode ter vários vassalos. Né? E o vassalo desse sucerano, que recebeu um território, pode fragmentar esse território e também ter vários vassalos, né? Até para facilitar a administração. Mas então era uma anarquia? Não é uma anarquia. É um sistema de administração baseado nas investiduras. Tu estou investindo, estou te dando algo aqui, tu está investido dessa dignidade, desse poder. Tá? Bom, além das relações de vassalagem que se dá entre guerreiros, proprietários de terra, nós temos as relações de servidão, aí é diferente. Aí é do proprietário da terra com aquele que trabalha na terra. Porque o nobre, o guerreiro, ele vai administrar a terra e ele vai oferecer segurança. Nós teremos ali agora outra relação, que é a relação de servidão, é a relação entre o camponês, o que trabalha no campo, e o seu senhor. E o camponês, ele vai ter que pagar pelo uso da terra. Então, o servo,
ele não é um escravo, mas ele também não é homem livre. Por quê? Porque ele deve uma série de obrigações para o seu senhor que lhe cedeu a terra. Até alguns autores vão falar em semi-liberdade. Claro que o cara que era escravo e passa a ser servo, para ele melhorou, mas ele não é livre, porque ele tem uma série de obrigações. Ele tem que pagar taxa pelo uso do moinho, pelo uso do poço, ele tem que pagar, ele não pode fazer muitas coisas, né? Ele não pode se guerrear, a não sei que ele seja convocado pelo seu senhor. Então ele tem que pagar ali a parte da produção, né? A talha, né? Daí vem a retalho, parte do que ele produziu tem que ser dado ao seu senhor, tá? Então o nome disso se chama dominação senhorial. Então aqui nós já estamos no feudalismo. Tá? Então, nós temos laços de dependência pessoal, tanto entre nobre com nobre, que seriam as relações de vassalagem, e de senhores da terra com os seus servos, relações de servidão. A palavra feudo, ela é encontrada pela primeira vez em um documento do ano de 889. E ela deriva 2 substantivos da língua franca, dos francos, que o franco é uma variação do latim, um dialeto, vamos dizer assim, do latim. A palavra feudo é uma união entre gado e bem, né? Bens móveis que mais tarde passam a designar o conjunto de bens móveis e imóveis. A concessão do feudo era comumente uma terra, podendo variar de extensão. Então, o que acontece? Eu sou um nobre, que eu tenho uma terra, eu não consigo dar conta de produzir nessa terra, porque ela é muito grande, então eu vou dar parte da terra, né? Vou ceder, porque esse que vai receber a terra não vai ser proprietário, o proprietário sou eu, ele vai receber essa terra para ele produzir. Né? E o nome dessa terra é feudo. O que é o feudo? É o conjunto de bens. Então, tudo que tem naquela terra lá forma o feudo. O poço, o gado, o castelo, a igreja, tudo que tem lá faz parte do feudo. Então, essa pessoa vai poder usar de tudo isso. O meu vassalo é responsável por aquele feudo. Então, aquele lá é o duque. Né? Então, geralmente, o maior rei era o sucerano, porque o rei é o que tem maior extensão de terra. E o rei vai dividindo sua terra entre duques, entre condes, entre marqueses. Tá? Aqui é o sistema feudal, é essa divisão. E o rei, ele tem que estar negociando ali com seus vassalos, porque às vezes o vassalo é mais poderoso que o rei. É um jogo político aqui, tem que ter muito cuidado, que daqui a pouco quem é vassalo passa a ser rei. Né? Vai lá, conquista o rei, faz uma luta contra o rei, ocupa aqueles territórios e agora ele passa a ser o senhor de terra. Tá? Então vamos continuar aqui. Então, nesse período, nós temos a difusão do sistema feudal, do século IX ao século XIV, e a difusão das relações de vassalagem e de servidão. Ainda que elas mudassem de região para região, elas vão estar espalhadas pela Europa. Como eu disse, o feudo não era uma propriedade do vassalo, era uma concessão. Tá? Mas a partir do século IX, eu acho que, se eu não me engano, em 1887, o feudo ele passa a ser hereditário. Como assim? O senhor feudal, que é vassalo de alguém, ele, quando morre, fica para o filho dele ser o senhor feudal no lugar dele. Tá? Então, esses vão ser os nobres, e depois a igreja, ali por volta do ano 1000, vai dizer, olha, na cidade de Deus existe uma ordem, né? Existe os que oram, os que trabalham e os que guerreiam. Agora, o nosso mundo é um reflexo da cidade de Deus. Então, aqui também existe uma ordem, né? Então, nós teremos aqui uma sociedade estamental. O que significa isso? Que as pessoas não conseguem passar de uma parte para outra? Quem é servo não consegue se tornar nobre? Quem é camponês não consegue ser membro do clero? Não é isso. Sociedade estamental significa dizer
que essa mobilidade social ela é dificultada. Por que ela é dificultada? Porque a condição social se dá pelo nascimento. Filho de camponês, filho de servo vai ser servo, e filho de nobre vai ser nobre. É um direito que se dá pelo nascimento. Bom, mas aí o servo não pode entrar na igreja, no clero. Existe o alto e o baixo clero. Então, o alto clero, né, clero significa igreja, né, de modo geral, conjunto de membros que formam a igreja é o clero. Então, o clero é dividido entre alto e baixo clero. O alto clero são as pessoas que mandam na igreja. O papa, o cardeal, os bispos, os arcebispos. E o baixo clero é o padre da paróquia, é os monges que ficam nos monastérios, né? Vai surgir lá, nesse período ali por volta do ano 800, os monges. Então vai ter os monges voltados para cuidar dos doentes, os monges copistas, diversas ordens ali que terão algum propósito, né? Não só monges, como também as freiras. Faz parte do baixo clero, não manda na igreja. Então o servo pode ser membro do baixo clero. Agora, esses postos da igreja, do alto clero, geralmente eles vão ser ocupados por membros da nobreza. E a gente não pode esquecer que a Igreja Católica ela é proprietária de terra, então a Igreja Católica também é uma grande senhora feudal. Nós teremos bispos que são proprietários de terra, senhores feudais. Então o bispo vai ter os seus servos. E isso vai causar muito problema nos reinos. Porque sempre vai ter essa questão. Se eu estou no meu reino, quem é que nomeia as pessoas para ter terras aqui? É a igreja ou é o rei? Tá? Porque se for a igreja, essas pessoas, esses vassalos vão dever favor para a igreja. Se a igreja entrar em conflito com o rei, eles vão apoiar a igreja. Então isso vai gerar ali, olha, quem é que nomeia bispo no meu reino? É o rei ou é a igreja? Para ocupar os cargos do clero. Tá? Porque o rei vai querer ele nomear para que essas pessoas fiquem devendo favores para ele criem laços de obrigação com ele. Né? E esses laços, conforme eu falei, são sempre na palavra, na questão da honra, né? Os cavaleiros aqui, né? De nadar a cavalo, né? A honra dos cavaleiros, tá? Então, estão vendo que é muito assunto, né? Muita questão. Aqui a vassalagem, né? O termo vassalo vem de vassos, significa guerreiro subordinado a um chefe, ao senhor. E na Alta Idade Média, a vinculação entre homens livres era estabelecida pela recomendação, pela commendatio. É um contrato verbal, que nem eu falei aqui, é pela honra, né? E ritualizado, tem toda uma liturgia de, olha, tá aqui a tua espada, o beijo, te ajoelha, coisa e tal, né? É todo um ritual para se tornar vassalo. Né? Esse ritual, então, colocava o vassalo sobre a proteção e a autoridade do chefe, no caso, o sucerano, e esse vínculo era denominado relação de vassalagem, então, como a gente mencionou. A recomendação estabelecia obrigações diversas. O vassalo não trabalhava na terra, era um especialista da guerra, né, e tinha de dedicar todo o seu tempo aos exercícios, aos treinamentos, portanto, ao seu sustento. Devia ficar mesmo o seu sustento devia ficar por conta dos aldeões, de quem vivia no feudo. E cuidar da guerra não é que ele só exercia atividade quando tinha guerra. Ele tem que cuidar da segurança, da justiça. Aconteceu um crime dentro do feudo. Quem é que vai resolver isso? É o senhor feudal, o vassalo. Tá? Aconteceu uma revolta aí. Os servos se revoltaram, botaram fogo no castelo, tudo. Quem é que vai ter que combater essa revolta? Quem é que vai ter que manter a ordem pela força, pela violência? O senhor feudal, tá? Então, vamos seguir. Outras informações aqui. A excomunhão na Idade Média tinha um forte poder intimidatório, né, porque colocava a vítima da comunidade. Então, durante esse período, nós estamos formando uma comunidade cristã.
ainda que essa comunidade tivesse conflitos internos entre ela mesma, né, reinos contra reinos, rei contra papa, nós temos uma comunidade, a cristandade é muito importante, isso, uma comunidade cristã sendo formada, e se o cara fosse expulso dessa comunidade, o rei, no caso, ela se tornava indefesa diante de todo tipo de rebeldia e traição. Então, se um rei fosse expulso, um vassalo fosse expulso da Igreja Católica, ele ficava vulnerável a esses ataques dos demais vassalos. Entre o ano 1100 e 1300, aqui nós já estamos indo para a baixa Idade Média, a segunda metade da Idade Média, ocorre uma grande transformação, né, que consiste na reativação do comércio, no crescimento das cidades, mas isso aqui já é baixa Idade Média, e na difusão de uma economia baseada nas moedas, uma economia monetária. Ainda lá na Alta Idade Média, século IX ali, o feudo é dividido em mansos, a gente vê nos livros o manso senhorial, o manso servil, o manso não sei o que é manso? Manso é uma palavra que deriva do latim, que significa manere, que é residir, habitar. Tá? Então, a dominação senhorial e as investiduras, né, eu tornar alguém meu vassalo, são algumas características do feudalismo. Então, o feudalismo, por exemplo, ele é diferente do capitalismo. Por quê? Porque o feudalismo está baseado na terra e nas relações voltadas para a economia interna, voltadas para subsistência, voltadas para o próprio consumo. Então, a ideia do feudo era essa: produz leite, produz carne, produz roupa, produz alimentos, constrói as suas casas, tem seus artesãos, tem seus ferreiros. O feudo não precisa de nada, ele tem tudo ali, né? E o sistema capitalista, então, só para fazer uma comparação, ele é diferente. Constitui um sistema de troca baseado no mercado e no comércio, né? Havia mercado nos feudos? Claro que havia, mas era muito inexpressivo, né? Não precisava ter mercado, o feudo se sustentava, e o mercado geralmente era entre as próprias pessoas do feudo, que faziam suas trocas. Tá? Ou seja, nós não temos um trânsito de pessoas aqui, até porque para te entrar num feudo, tu tem que ter autorização do senhor feudal. Tu não pode estar entrando naquelas terras sem autorização. Né? Tu pode ser até executado por invasão ao feudo, vamos dizer assim. Olha aqui, ó, a coroação do Carlos Magno. Quem é que está investindo o Carlos Magno da condição de imperador? O Papa, Leão III. Isso significa o quê? Que o imperador, ele é vassalo da igreja, ele está subordinado, ele tem obrigações com a igreja em defender a cristandade. Tá? Então, aqui é uma relação de vassalagem. Ó, uma imagenzinha do feudo aqui. Então, o manso senhorial, né? A parte onde fica o senhor. O que tem na parte do senhor? O castelo, as melhores terras, né? Então, os servos vão ter que trabalhar nas terras dos senhores. Tá, mas aí o servo trabalha nas terras que ele tem lá e nas terras dos senhores. Trabalha 4 dias na terra dele e 3 na terra do senhor. Quando é que ele vai trabalhar mais e melhor? Quando ele trabalhar nas terras dele, não nas terras do senhor. E aí, o que acontece? Aí inventaram um outro imposto. Qual é o outro imposto? A talha. Como o servo trabalha melhor nas terras dele, o senhor tem direito de ir nas terras dele e pegar parte daquilo que ele produziu lá. Tá? Então, não tem como burlar aqui a coisa. Nas terras do senhor, então, no manso senhorial, fica o castelo, fica as melhores terras, né? No manso servil, né, na parte dos servos, as terras para os dos servos, né? Onde vão plantar trigo, vão criar gado, vão, enfim, ali praticar. O manso comunal é a parte comum, é os bosques, os pastos. Aqui nós temos que ter uma atenção, porque o senhor, o bosque, né, a floresta que fica dentro do feudo, só quem pode caçar ali é o senhor, que tem as armas. O servo não pode ter arma. Não pode ter arco, flecha, não pode ter espada, não pode nem andar a cavalo. É o senhor, então a caça é o senhor que pode caçar. Agora o servo, ele vai na floresta para pegar lenha,
né, para colher algum fruto que tenha lá, né, tem alguma árvore frutífera, ele pode ir lá para isso, né? E a floresta também é o lugar onde se escondem os criminosos. Não é por acaso que existem fábulas aí, né? Chapeuzinho Vermelho não vai na floresta porque lá tem o lobo, né? Não é o lobo que está na floresta, são os criminosos, os bandidos, os assassinos, os estupradores, tá? O lobo é uma metáfora para caracterizar esses caras que praticaram algum crime e fugiram para se esconder na floresta. Como é o caso do Robin Hood. O Robin Hood que é um ladrão, tira dos ricos para dar para os pobres, mas é ladrão. Em alguns países é ao contrário, tira dos pobres para dar para os ricos, né? Mas o Robin Hood, ele tira dos ricos e dá para os pobres. Então ele rouba e ele se esconde onde? Na floresta. Então lá é um lugar perigoso, tem que ter cuidado na floresta. Então lá é o manso comunal. Tá? E aqui os símbolos do vassalo, que é o castelo. O que é o castelo? O castelo não é um palácio. O castelo é uma fortaleza de guerra para segurança, para não ser atacado. Tá? Aqui tem uma representação, o castelo tem o fosso, né? Muitos castelos não tinha fosso com água, não tinha jacaré, não tinha nada ali. Ele é uma fortaleza, né, feito para manter a segurança. Tá? É isso que é o castelo. E ali fica os exércitos ali dentro. Então, assim, o outro símbolo é o cavalo, do guerreiro. O cavalo é uma arma de guerra. Ah, mas o cavalo não pode ser usado para trabalho? Pode. Né? O cavalo, a vaca, o boi, né? Mas como arma de guerra, como montaria, é para o senhor lá, é para o vassalo, é para o guerreiro, para o nobre. E a forca, né? A forca é o símbolo da justiça. Né? Tá lá a forca é o símbolo da justiça. Ah, teve algum problema aqui, condenado à morte, se amarra uma corda numa árvore, ou já tem até a forca ali próximo ao castelo, se enforca ali a pessoa que cometeu determinada penalidade, né? Isso quem vai julgar são os próprios nobres, e geralmente isso é feito na praça pública ali, é uma cerimônia que todos são convidados, para que seja um ato pedagógico, dizendo para os servos, olha, não façam isso que esse aqui é o destino de vocês, tá? Não façam isso. Porque aqui nós vamos praticar a justiça e a justiça é feita dessa forma. Né? Além de tudo, dentro aqui outra representação do feudo, outro feudo, aqui o castelo ali de novo. No feudo nós temos também a aldeia, né? Ali vivem os aldeões, né? Ou a vila, vivem os vilões, tá? A vila vivem os vilões, e na aldeia e na vila tem ali o ferreiro, que faz roupa, né? Trabalha de modo artesanal, que faz o artesanato. Tá? Tem o carpinteiro, uma série de serviços ali na aldeia, na vila, para ajudar na manutenção do feudo. Aqui, ó, de novo, as terras do senhor, as terras comuns, as terras dos servos. Né? Aqui outro feudo já murado, né? Às vezes o feudo, se era muito pequeno, era colocado uma mureta do lado. Olha aqui, ó. Existe até hoje, se eu não me engano, esse aqui em Portugal, os muros para proteger o feudo. Né? Quem dava proteção para os camponeses trabalharem eram os nobres, eram os senhores feudais e seus guerreiros, porque aqui é outra questão, daqui a pouco o cara pode ser guerreiro e não ter terra. Ele tem um título lá, ele tem um título de nobreza, mas não é proprietário de terra. Né? Por quê? Porque ele é um guerreiro. Então, por exemplo, o senhor feudal lá tem 10 filhos, e todos estão no feudo ali. Esses filhos não são proprietários de terra, porque nem ocupam a terra, no caso, né? Não são senhores de terra. O termo mais correto é esse. Não são senhores de terra, os filhos do senhor feudal ali, do vassalo de alguém, mas eles não são servos, eles são nobres, porque são filhos de nobre. O que eles são? São nobres, são guerreiros, e vão ajudar na administração, coletando impostos, vendo lá se está sendo pago direitinho, porque tem várias maneiras do servo pagar imposto, né? Prestando serviços, através de alimentos, às vezes o imposto é mais de um imposto. Então aqui a sociedade feudal vai ser organizada dessa maneira, o clero, a nobreza, os camponeses, né? Os camponeses ali é o homem que trabalha no campo, mas tem os servos, né? Tem os vilões, tem os aldeões, a nobreza é os suceranos, os vassalos, os guerreiros,
né? E o clero lá é o alto e baixo clero. Ó, alguns tributos medievais aqui, já para nós encaminhar a conclusão da nossa aula sobre a Alta Idade Média e o surgimento do feudalismo. Tributos e obrigações medievais. Então, estou citando alguns aqui, tá? A corvéia. O que é a corvéia? É um trabalho compulsório, trabalho obrigatório nas terras do senhor, né, no manso senhorial. Então, vamos supor, ele tinha que trabalhar 3 dias na terra do senhor, produzindo para o senhor, né? E aquilo ali era só do senhor. A talha. Parte da produção do servo deveria ser entregue ao nobre. Geralmente era 1/3 da produção, então ele trabalha nas terras do senhor 3 dias, 4 na dele. Né? Essa produção da terra dele, né, ou a criação, criou porco, o senhor vai lá e pega o parte, geralmente 1/3. Ele tem 100 porcos, 30 são do senhor. O que é a banalidade? É um tributo cobrado pelo uso de instrumentos, né, ou bens do feudo, como o moinho, o forno, vai fazer pão lá, quem é o dono do forno é o senhor, então vai ter que pagar de alguma maneira por esse uso. O celeiro, as pontes, né, que é passar por uma ponte, que é do senhor, vai ter que pagar algum imposto, tá certo? Estradas, em tempos de exercícios e treinamentos, né, e, portanto, o seu sustento deveria ficar mesmo por conta dos aldeões, tá? Então, vai pagar lá as banalidades, assim, para nós encurtar isso aqui, que é esses usos menores, aqui, moinho, forno, e por aí vai. O vassalo, ele tem uma obrigação com seu senhor, né, com o sucerano, que o vassalo, ele às vezes não precisa pagar essas taxas, isso aqui são taxas que o servo tem que pagar para ele, mas ele deve alguns favores para o seu senhor. Por exemplo, o auxílio é ele prestar serviço militar ao senhor, ou, dependendo do acordo, ele paga lá um tributo para o senhor, que pode ser um tributo que é pago de modo permanente, né? Ou é quando o senhor, o sucerano, necessita de recurso para a formação dos seus exércitos, com armas, com alimentação para os seus guerreiros. Tem também a mão morta, o senhor, o servo morreu e o senhor da terra, ele pode ir lá e pegar uma parte da herança. O servo pode sair do feudo? Sim, pode sair, desde que ele não tenha dívida com o senhor das terras, tá? E também assim, ele vai sair para onde? Ele tem que ir para outro feudo em que ele seja aceito, né? Então, às vezes, se fugia de um feudo para outro e tudo, que era bastante comum. Então, aqui nós temos um resumo, vou falar só da Alta Idade Média, né, a formação do feudalismo lá no século IX, 800 e pouco. Nós não temos tem uma decadência do comércio, né, na Alta Idade Média, a ruralização, né, a descentralização do poder, né, o poder é descentralizado, a ascensão da igreja e uma cultura teocêntrica, né, Deus está no comando. O governo aqui é um governo, são cristãos, o rei, apesar de não ser membro do clero, nem os nobres, eles administram em nome de Deus, então é um governo baseado na religião. Qual religião? A religião cristã católica, não existe ainda as religiões protestantes na Europa. E a Alta Idade Média, nós não falamos, ela é caracterizada também principalmente no governo carolíngio, ela é caracterizada pela invasão dos ataques dos vikings. Essa é a fase dos vikings. Quem tem até a série no Netflix, os vikings, né, a gente percebe isso. Os vikings, eles estão atacando o norte da França, estão saqueando, estão pilhando, estão roubando, e eles estão atacando também a região ali da Inglaterra. Né, até tem acordos dos vikings com os senhores feudais ali, que são representados como reis, né? Então, o ataque dos vikings, por um lado, os carolíngios, lá, os capetingios, vão estar lutando contra esses grupos vikings e vão estar lutando, como a gente viu também, com os grupos muçulmanos, tá? Nós falamos bastante aqui, bastante informação, bastante conteúdo.
Obviamente que a gente não esgotou esse conteúdo, né? A gente poderia ficar falando aqui por muito mais tempo, mas o panorama geral da Alta Idade Média é esse. Então, agora a gente precisa avançar pela Baixa Idade Média, tá? Quero agradecer aqui a Joana, que nos acompanhou durante essa gravação. Vou estar enviando para vocês esse vídeo. E fica aqui um grande abraço do professor Carlos e até a próxima. Deixa eu encerrar a nossa gravação aqui.